Sobre as partes que compõem a célula, a primeira que nós vamos comentar é o citoplasma. O citoplasma ele é um espaço intracelular, ou seja, ele fica dentro da célula, que é preenchido por uma estrutura chamada matriz. E essa matriz ela é semifluida, ou seja, a densidade dela não é muito alta, que tem uma consistência que lembra o gel. Existe também uma parte denominada hialoplasma, na qual está mergulhado todo o material intracelular, por assim dizer, ou seja, todas as moléculas e todas as organelas que vão compor a célula. O citoplasma ele é constituído principalmente de água, aí por volta de 80% do citoplasma é água, por isso então essa fluidez, mas também existe a presença de íons, de sais minerais e de moléculas, tais como, por exemplo, as proteínas, os carboidratos, o material nucleico RNA, que vão corresponder todos esses aí somados a 20%, aos 20% restantes. Todas essas estruturas elas são extremamente importantes para o funcionamento fisiológico da célula. Uma vez, por exemplo, os íons, eles auxiliam muito no transporte de algumas substâncias e até mesmo no movimento da célula, no caso de algumas células. E teremos também as organelas citoplasmáticas. Os organismos procariontes, eles não possuem um núcleo definido, organizado, envolvido por uma membrana, e geralmente são células muito pequenas. Eles vão se caracterizar por não possuir organelas membranosas, tal como, por exemplo, o retículo endoplasmático, o complexo Golgi-Ensel-Golgiano, as mitocôndrias, os plastos. As únicas estruturas que nós podemos chamar de organelas numa célula procariota são os ribossomos. Então podemos dizer que a única organela presente na célula procariota é o ribossomo. Já as células eucariontes, elas são muito mais complexas, são maiores, são exemplos de organismos que as têm. Os protozoários, os fungos, os animais, os vegetais. Então retiramos daí somente os monera, as bactérias e as cianofícias, que são células que vão ter o material genético aí solto no citoplasma. Todos os outros grupos, os outros reinos de seres vivos que nós conhecemos, são eucariotos, ou seja, vão possuir aquelas estruturas intracelulares conhecidas como organelas. Uma organela citoplasmática ela pode ser definida como uma determinada parte do citoplasma responsável por uma ou mais funções especiais. Ou seja, é algo que no nosso organismo humano, enquanto animal mamífero superior, seria um órgão. O órgão não tem uma função definida, que pode estar associada com outras, ou mais que uma função até. É o mesmo caso das organelas. Por isso, essas estruturas intracelulares receberam o nome de organela, exatamente por ter essa menção, essa lembrança aos órgãos, algo que está na parte de organização do funcionamento metabólico, fisiológico do ser. E as organelas mais importantes são os ribossomos, as mitocôndrias, o complexo de Golgi, ou Golgi-Ensel, Golgiano, como podem aparecer aí na literatura, os centríolos, os lisossomos, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, os cloroplastos e os flagelos. Teremos então todos esses aí devidamente analisados. Iniciamos então pelos ribossomos. Como comentado anteriormente, é a organela presente em todas as células. Toda célula efetiva, funcional, ela possui a organela ribossomo. Então, podemos dizer que os ribossomos são responsáveis pela síntese das proteínas, ou seja, são eles que vão produzir as proteínas dentro da célula. Eles não são limitados por membrana, então não são, digamos, organelas membranosas. Então, por isso, a presença deles nas células, tanto eucariotas quanto nas procariotas. No entanto, existe uma diferença na questão do tamanho, do volume deles. Nas células eucariotas, eles são ligeiramente maiores do que os ribossomos ocorrentes nas células procariontes.
Eles são compostos por duas subunidades de tamanhos diferentes, né? E bioquimicamente o ribossomo ele é constituído por RNA, um RNA especial chamado de RNA ribossômico, e mais 50 proteínas estruturais que vão ajudar a formar as suas duas subunidades. Aqui você tem então a imagem de um ribossomo. Esse ribossomo vocês conseguem distinguir duas cores nele, uma arroseada e uma avermelhada, onde a superior, que é no tom vermelho, é a subunidade maior, e a inferior, aí no tom rosa, é a subunidade menor. Isso acontece pelo seguinte: essas duas subunidades, elas meio que abraçam essa parte, essa fita, né, amarronzada, e começa a promover o que nós poderíamos chamar de leitura dessa fita amarronzada. Essa fita amarronzada é um outro tipo de RNA. Como eu disse a vocês, o ribossomo é feito por um RNA chamado ribossômico, então RNA especial. Já o RNA mensageiro, ele tem uma outra composição, é um outro tipo de RNA que o nosso organismo produz, e ele, por sua vez, traz as informações do núcleo, caso venha a ser de uma célula eucariota, né? Ou melhor dizendo, ele traz a informação do DNA, e o ribossomo ele lê essa informação e, baseado no que está codificado ali, ele promove a criação de uma proteína. Como ele faz isso? Ele vai pegando aminoácidos do organismo, que são trazidos por outro tipo de RNA, que é o transportador, e vai ligando os aminoácidos, codificando a partir da informação do RNA mensageiro. Então é como se o RNA mensageiro trouxesse a ordem e o tipo de aminoácido, e o ribossomo ele vai juntando esses aminoácidos na ordem que vem ali escrita, entre aspas, no RNA mensageiro. Uma outra organela, essa não presente em todas as células, mas uma organela muito comum, muito conhecida, creio eu, por vocês, são as mitocôndrias. Elas, por sua vez, são formadas por duas membranas, uma membrana mais externa, que é semipermeável, e outra membrana interna, que é impermeável, que permite apenas a entrada de algumas substâncias. Então, enquanto a membrana externa ela é lisa, a membrana interna ela possui inúmeras pregas ou vilosidades ou cristas mitocondriais. A cavidade interna das mitocôndrias ela é preenchida por um fluido denominado de matriz mitocondrial, que contém grandes quantidades de enzima ali dissolvidas, que são utilizadas no processo de extração de energia dos nutrientes durante a respiração aeróbica do organismo. As mitocôndrias são de fundamental importância no processo de respiração celular e no fornecimento de energia a partir da quebra da glicose e liberação da energia contida na mesma, promovendo então o funcionamento dos organismos. Aqui, nessa imagem, você tem uma representação do que seria uma mitocôndria. Essa parte aqui em alaranjado é a representação da membrana externa, que é uma membrana lisa, semipermeável, ou seja, muitas moléculas conseguem passar por essa membrana facilmente. E aqui nesse tom assim mais rosa, você tem a membrana interna, que é toda ela redobrada aqui, ó, sobre si mesma, e que permite apenas a entrada ou saída de substâncias específicas. Aqui dentro você tem a matriz mitocondrial, que é essa parte fluida, e as dobras são chamadas de cristas mitocondriais. Na matriz mitocondrial é onde se tem a grande quantidade de enzimas e uma boa parte do processo de respiração aeróbica acontece aqui dentro. Dentre essas partes, né, dentre essas etapas do processo respiratório, nós chamamos a atenção por um processo chamado ciclo de Krebs, que é onde efetivamente você tem uma maior quebra da molécula de glicose para a liberação da sua energia. Uma outra estrutura intracelular, ou seja, uma outra organela, é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense ou golgiano, como alguns autores têm trazido em suas obras. São estruturas membranosas, formadas por bolsas achatadas e empilhadas, cuja função é elaborar e armazenar proteínas que vêm do retículo endoplasmático,
né? Então, a maior parte da funcionalidade, da finalidade do complexo de Golgi é envelopar, digamos, envolver, envelopar mesmo, talvez embrulhar seja a melhor palavra para isso. As proteínas que vêm do retículo endoplasmático e secretá-las, jogá-las para fora da célula. Ah, mas isso acontece? Sim. As células têm comunicação entre elas ou com o meio. Então aqui você tem a representação do retículo do complexo de Golgi, e essas bolinhas aqui, elas representam essas estruturas, essas vesículas que são formadas. Então a proteína entra, ela é envelopada, ela é embrulhada e sai na forma dessas vesículas. Essas vesículas aqui, elas poderão funcionar dentro da célula, como por exemplo os lisossomos. Elas vão atuar na digestão de substâncias que entram no citoplasma celular, ou elas podem ser vesículas que promovem, por exemplo, a liberação de uma substância da célula, como por exemplo a pepsina no seu estômago. A pepsina é liberada assim. Ou, no caso de neurônios, a sinapse entre os neurônios. Ou seja, são as formas com que a célula tem de mandar proteínas que ela produz para o meio externo, para poder ter a sua função ativada.